Fala galerinha, nesta aula nós vamos falar sobre potenciação, sua definição e as propriedades, um tema muito importante. Então anote aí no seu caderninho, preste atenção nos exemplos e vem comigo. Galera, potenciação. O que seria essa questão de potenciação, né? Bom, quando eu tenho, por exemplo, um produto, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2. Nesta multiplicação, onde os fatores, o fator aqui, que é o número 2, está repetindo, eu posso escrever isso aqui de outra forma para facilitar. Em vez de escrever assim, definiu que eu posso escrever isso em forma de potência, ou seja, eu não estou multiplicando o 2 por ele mesmo 3 vezes, então eu vou indicar aqui em cima o número de vezes que eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo. Então definiu-se aí a potenciação, tá? Então essa aqui nós temos essa potência. Esse número 3 que vai aqui em cima nós chamamos de expoente, certo? E o número aqui embaixo, que é o número que está repetindo, eu chamo de base. Beleza? Então a potência nada mais é do que uma forma simplificada de escrever uma multiplicação de fatores iguais. Fechou? Entendeu? Então é isso daí. Então nós podemos definir, sendo um número A qualquer pertencente ao conjunto dos reais e n pertencente aos naturais, nós podemos dizer que um número elevado a n, certo? Uma potência, então tem uma base e um expoente. O nosso expoente vai indicar quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. Então eu vou multiplicar o A por ele mesmo n vezes, certo? Então essa é a definição, né, de potência. Então, n vezes. Resumindo a história, galerinha, que você já aprendeu, viu aqui comigo lá no começo. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Se eu tiver agora 2 a quarta, 2 elevado a 4, 2 a quarta, assim que a gente fala, beleza? O expoente indica quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. Então, eu vou fazer, o expoente é 4, vou multiplicar o 2 por ele mesmo 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Não é para fazer 2 vezes 4 não, viu galera? Para multiplicar o 2 por ele mesmo 4 vezes. Então olha só, agora é só multiplicar. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2, 16. Fechou? Muito fácil, né? É isso mesmo. 3 ao quadrado. Quando o expoente é 2, nós podemos falar 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, assim por diante. Ou 3 elevado a 2, tá? O expoente indica quantas vezes vou multiplicar a base por ela mesma. Então, 3 vezes 3 dá 9. E a base pode ser um número natural, pode ser um número negativo, um número inteiro negativo. Menos 2 ao cubo. A base é menos 2, tá, galerinha? Então, eu estou pegando o menos 2 elevado ao cubo. Então, eu vou ter que multiplicar o menos 2 por ele mesmo 3 vezes, colocando dentro do parênteses porque é negativo. Fazendo essa conta, menos vezes menos vai dar mais, mais com menos dá menos. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então esse resultado vai ser menos 8. Agora olha só que interessante, se não tiver parênteses, dá uma diferença muito grande. Porque aqui, quando com parênteses, eu estou indicando que é o menos 2 ao cubo. Agora sem parênteses, não estou falando que é um 2 ao cubo negativo. Então é menos 2 vezes 2 vezes 2. Nesse caso aqui, vai dar menos 8 também. Tá? Mas repare que aqui não deu problema porque o expoente é ímpar. Mas olha nesse exemplo que eu vou fazer para você. Se fosse menos 2, vamos verificar ele aqui, ao parênteses, elevado ao quadrado. É menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos dá mais, então vai dar mais 4. Agora olha só para você ver o que vai acontecer. Menos 2 ao quadrado. Então vai ser menos o 2 vezes o 2. Vai dar menos 4. Então repare que quando o expoente é par, tem um problema aqui. Então cuidado com o parênteses, tá? Nessa questão. E isso, galera, não importa a base. A base pode ser positivo, negativo. Pode ser um número com vírgula, por exemplo, 0,1 elevado ao quadrado,
vai multiplicar o 0,1 por ele mesmo duas vezes, porque o 2 aqui indica isso. 0,1 vezes 0,1, você vai fazer essa conta, vai encontrar 0,01, certo? E assim vai indo. Se eu tiver agora uma fração, ó, 1 meio elevado ao cubo. Como fazemos isso? O expoente indica quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. Então eu posso fazer 1 meio, minha base é 1 meio, vezes 1 meio, vezes 1 meio. Multiplicando, lembrando que a multiplicação de fração você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, certo? Então, vai dar 1 aqui e 8 aqui embaixo, beleza? Você já pode fazer diretamente se tiver facilidade, ok? Mas eu estou indicando aqui para você o princípio fundamental da potência. Show? E é assim que se resolve a potenciação. Alguns casos particulares. Todo número elevado a zero sempre vai ser igual a 1. E todo número elevado a 1 sempre vai ser igual a ele mesmo. Tá? Então esses são alguns casos particulares. Não importa o número, se for elevado a zero vai ser igual a 1. 1000 elevado a zero dá 1. 3000 elevado a zero dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. 10 elevado a 1 dá 10. E assim por diante. Beleza? Muito bem. Agora vamos falar sobre as propriedades de potenciação. Primeira propriedade que nós temos aí, o P1, fala do produto de potência de mesma base. Lembrando que produto é multiplicação. Então, quando eu tiver uma multiplicação de potências, que a base é igual, basta conservar a base e somar os expoentes. Olha aqui nos exemplos. Se eu tiver um 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, conserva a base, soma os expoentes. Vai dar 2 à quinta. É uma propriedade, galerinha, que você vai anotar no seu caderninho aí, beleza? P1. E não importa se for 1 meio à quarta vezes 1 meio ao quadrado. Conserva a base, soma os expoentes, 4 mais 2, vai dar 6, então isso aqui equivale a 1 meio à sexta. Certo? E assim por diante. Galerinha, cuidado que na fração, ó, quando eu tenho isso aqui, ó, 1 meio ao quadrado, é diferente de 1 meio e esse aqui elevado ao quadrado, tá? Cuidado. Porque 1 meio dentro do parênteses, eu estou falando que é essa fração 1 meio elevado ao quadrado. Se não tem parênteses, o único número que está sendo elevado aqui é o 1. Fica 1 ao quadrado sobre 2. Certo? Muito bem. Só um detalhezinho aí. Então, galerinha, não tem segredo na multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Só isso. Não importa a base. Se for multiplicação, conserva e soma. Só um detalhezinho, ó, mais um exemplo. Se eu tiver 7 ao quadrado vezes 7 ao cubo vezes 7. Não importa quantos fatores você vai ter aqui. Se a base for igual, você vai conservar a base e somar os expoentes. 2 mais 3. Galerinha, aqui no 7 não tem número. Se não tem, eu considero o número 1. Se não aparecer, você vai considerar o número 1. Você vai somar aqui, ó, tá? Então, nós temos 3 mais 2 dá 5, mais 1, 6. Por que eu considero o número 1? Porque você sabe da propriedade que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, certo? Muito bem, essa é a P1. Vamos ver o P2. P2 é a mesma ideia, só que fala sobre quociente, ou seja, divisão de potência de mesma base. Ó, tem uma divisão de potência cuja base é igual. Agora eu vou fazer o contrário, vou conservar a base e subtrair os expoentes. Veja alguns exemplos aqui. Ó. 5 à quarta dividido por 5 ao quadrado. Não tem problema, a base é igual? É uma divisão. Então eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. 4 menos 2 dá 2. Beleza? Um outro exemplo aqui, ó. 3 meio à quinta dividido por 3 meio ao quadrado. Não tem problema, a base é igual? É uma divisão. Então conserva a base, subtrai os expoentes. Então nós vamos ter 3 meio ao cubo. Certo, galerinha? Facinho, mamão com açúcar, é isso mesmo. Anota aí com os exemplos para você não esquecer. P3, nós temos potência de potência. Então, quando eu tenho um número elevado a um outro número, eu vou conservar a base e multiplicar os expoentes.
Tá bom? Aqui nós temos uma observação. Ó. A potência de potência é diferente de um número elevado a uma potência. Eu estou querendo dizer aqui que 2 ao cubo elevado ao quadrado é diferente de 2 elevado a 3 ao quadrado. Tá? Nesse caso, eu vou multiplicar os expoentes, aplicando a propriedade, vai ficar 2 à sexta. E nesse caso aqui, eu tenho que pegar o 3 e elevar ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, então isso aqui dá 2 à nona. Tá? Então, por isso que é diferente. Então, parênteses é muito importante. Bom, já vimos? Então, vamos ver outros exemplos. 2 elevado ao cubo elevado à quarta. É potência de potência? Sim, então eu vou multiplicar os expoentes. Então basta fazer 2, 3 vezes 4 dá 12, fica 2 elevado à 12ª potência. Aqui eu só estou aplicando a propriedade. Se você quiser calcular a potência, você sabe que tem que multiplicar o 2 por ele mesmo 12 vezes. E às vezes, galerinha, acontece isso daqui, 5 ao quadrado elevado ao cubo. E tem outro carinha aqui, elevado ao quadrado. Tá vendo? Não importa, é potência de potência de potência. A regra é a mesma. Conserva e multiplica. Vai fazer 2 vezes 3 vezes 2. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, fica 5 elevado à 12ª. Show? Mamão com açúcar? É isso mesmo. Próxima propriedade é o P4. Agora acontece de aparecer multiplicações de potências cuja base é diferente, mas o expoente é igual. Se isso acontecer, multiplica a base e conserva o expoente. Vejam alguns exemplos. 2 à quinta vezes 3 à quinta. Olha, a base é diferente, mas o expoente é igual. O que eu posso fazer? Posso multiplicar as bases e conservar o expoente. 2 vezes 3 dá 6, isso equivale a 6 à quinta. É isso mesmo. E não importa, vamos ver aqui um exemplo. 1 meio ao quadrado vezes 2 terços ao quadrado. A base é diferente, o expoente é igual. Multiplica a base, 1 meio vezes 2 terços, e conserva o expoente. Para fazer essa conta, pode multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Mas para facilitar aqui a nossa vida, como esse 2 aqui, eu posso cortar esse 2 com esse 2. Simplificando, vai ficar 1 terço. E olha, não posso esquecer do parênteses, é 1 terço elevado ao quadrado. Show? Este é o P4. Fácil, fácil. Sim, professor? É isso mesmo. Próximo. P5. No P5, a ideia é parecida com a P4, só que agora é uma divisão. A potência é diferente. Desculpa. A base é diferente, mas o expoente é igual, né? Então nós temos, por exemplo, 2 à quinta dividido por 3 à quinta. O que eu vou fazer? Vou dividir a base, 2 dividido por 3, e conservo o expoente. 2 dividido por 3, galerinha, dá um número decimal com vírgula, então eu não preciso fazer essa divisão. Normalmente a gente deixa assim, ou então eu posso representar essa divisão em forma de fração. É a mesma coisa que isso daqui. Você vai lembrando que fração é uma divisão. Vamos pegar um outro exemplo. 10 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. O expoente é igual, a base é diferente. Divide 10 dividido por 5 elevado ao quadrado. 10 por 5 dá 2, fica 2 ao quadrado. Show? Fácil, fácil? Mamão com açúcar? É isso mesmo. Essa é a propriedade P5. Próxima propriedade, nós temos agora uma situação diferenciada aí, que é a potenciação com expoente inteiro. Às vezes o expoente é negativo. Se o expoente for negativo, não tem como resolver. O que a gente faz? Aplica essa propriedade. Basta inverter a base desse número. Eu vou te explicar. Vamos pegar um exemplo aqui. 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1, como eu faço? Não posso, tem que inverter esse número. Então vai ficar... Inverter, galera, significa... Vamos fazer tem o número 3. Todo número tem um número 1 aqui embaixo, só que ele não aparece. E se eu fizer o inverso disso aqui, eu vou inverter e ficar 1 e 3 embaixo. Tá? É o inverso. Agora, presta atenção aqui no meu exemplo. 2 elevado a menos 1. Inverte, fica 1 em cima, 2 embaixo, o expoente fica positivo.
2 elevado a 1, que é a mesma coisa que 1 meio. Show? E assim por diante, ó, 3 elevado a menos 2. Você vai inverter, fica 3 ao quadrado. Beleza? 3 ao quadrado dá 9, então isso aqui equivale a 1 nono. Agora, você deve prestar atenção quando for fração. Fração vai ser assim, ó. Se fosse vou pegar um outro exemplo aqui. Se fosse 3 meios elevado a menos 2. Presta atenção nesse exemplo. Eu vou inverter a base. Se eu vou inverter essa base, 3 meios, eu inverto, fica 2 terços. E nesse caso, como é fração, o seu expoente vai virar positivo, assim. Então, 3 meios inverteu, fica 2 terços e o expoente ficou positivo. Basta inverter a base que o expoente fica positivo. Beleza? Com fração é isso, sem fração fica assim. Outro exemplo, ó. 5 quartos elevado a menos 3. Inverte 4 quintos e mantém o expoente agora positivo. 4 quintos elevado ao cubo. Mamão com açúcar, galerinha? Então, essas são as propriedades de potenciação. Você deve ter anotadas elas aí no seu caderninho, num post-it, de forma que você possa estar sempre consultando, porque você vai usar isso, e vai usar bastante, pode ter certeza. Valeu, galerinha! Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau!